Um dos principais nomes da MPB atualmente, Maria Gadu, faz grande sucesso desde que estreou em 2009 com seu álbum homônimo. Entre as suas músicas mais conhecidas está Dona Cila, escrita em homenagem à avó da cantora. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e neste vídeo vamos analisar a letra de Dona Cila, de Maria Gadu. Com uma letra emocionante, a canção foi escrita em um momento muito doloroso da vida de Gadu: acompanhar a avó em seu leito de morte, enquanto Dona Cila perdia uma longa batalha contra o câncer. No início de 2021, a faixa voltou a chamar a atenção do público depois de ser cantada por Juliette na casa do BBB 21. Com isso, ela acabou se tornando também uma música de conforto para quem perdeu as pessoas queridas durante a pandemia de Covid-19. Como falei no começo, Dona Cila foi composta para a avó, que lutava há 1 ano contra o câncer. Na época do lançamento, a cantora contou que na vida sempre fui eu, minha mãe e minha avó. Fui criada com ela e que me ensinou tudo, desde a música até como se relacionar com as pessoas. Em 2020, durante uma live com o músico Jean Ramos no Instagram, Maria Gadu comentou longamente e em detalhes como a música surgiu. Primeiro, ela afirmou não ser uma compositora de construção. Eu não sou uma compositora de construção de compor, sabe? Eu não penso num assunto e construo sobre ele. Por isso que eu tenho muito poucas músicas. Eu tenho baixamentos, assim, sobre coisas que para mim são tão muito urgentes. Aqui, por uma hora sai. Então, sobre a faixa inspirada pela avó, Gadu disse que eu não tenho noção, porque foi um desabafo de uma coisa muito real que eu vivi, de um amor muito real, da qual eu me sustento nele, que eu vivi. Eu digo que foi a partida dessa pessoa que é um pilar na minha vida. Mas eu me sustento desse amor que eu acredito que seja eterno, né? Essa eternidade que a gente transforma. Mas quando eu fiz essa canção, eu estava desabafando uma coisa que ela me pediu. Maria Gadu fala sobre a inspiração para Dona Cila. Em um relato tocante, a cantora falou que a canção surgiu após um pedido muito difícil da sua avó, que estava internada no hospital. Muito debilitada, Dona Cila estava amarrada na maca para que não removesse os acessos de medicação e alimentação. Já estava com câncer subindo para o cérebro e tal. Mal reconhecia pessoas. E uma noite eu cheguei lá, eu nunca aceitei que ela estava doente, eu nunca aceitei que ela ia morrer. Foi a minha primeira e grande perda da vida. Um dia, quando Gadu chegou para fazer companhia à avó, a enfermeira responsável disse que o quadro de Cila era irreversível e que ela deveria falecer em poucas horas. Pediu ainda para que Gadu não desamarrasse a avó em nenhuma hipótese. E eu ali com ela, assim, sentada no chão, e ela começou a me chamar. Maíra, Maíra, Maíra. Eu falei, ai meu Deus, vai pedir para eu desamarrar. Ai, caralho. Aí, justamente, ela virou e falou assim, eu falei, oi, vó. Ela me desamarra. Eu falei, vó, não posso. Eu sinto muito, eu não posso desamarrar você. Morrendo de dor, porque ver a pessoa que tu mais ama amarrar, credo. Eu falei, eu não posso desamarrar você. Eu não posso. Ela falou, eu tô lúcida agora. Qual foi a palavra que ela usou? Falou, eu estou... Foi comandando, coordenando, algo assim. Eu estou... Uma palavra desse tipo que você me desamarra porque eu preciso falar com você nesse momento que eu tô lúcida. Eu, caralho, o que eu vou fazer? Aí eu pensei 2 minutos, eu falei, mano, na moral, a mulher deu 3 horas de vida pra minha avó. Eu tenho 3 horas de vida com a pessoa que eu mais amo. Caguei pra essa mulher, respeitando o trabalho dela. Eu desamarrei. Eu sei lá. Falei, velho, é o que ela quer e é o que eu tenho pra dar. Aí desamarrei sem saber o que ia acontecer. Falei, o doloroso pedido de Dona Cila. Considerando que a avó teria apenas poucas horas de vida, Gadu decidiu satisfazer o desejo dela. De fato, Cila estava lúcida e pediu para que a neta a empurrasse para o lado e deitasse junto dela, e então falou: ai, meu pai do céu.
Aí deitei do lado dela, ela falou, não, te pedi pra você me desamarrar, porque eu preciso te falar uma coisa, eu tenho pouco tempo. Aí eu, tá, ela falou, você tá me atrapalhando. Oh, mas tô te atrapalhando? Eu te amo, eu não quero te atrapalhar. Ela falou, você tá me atrapalhando porque você não tá entendendo que existem ciclos. E você me ama tanto que você está rezando para eu não concluir o meu. E eu amo tanto você que eu tô aqui vivendo isso para você entender. Caralho, nossa. Você precisa se libertar de mim para entender que eu cumpri o meu ciclo. Eu preciso ir embora. E o seu amor não tá deixando eu ir. Você precisa deixar eu ir. Você precisa querer que eu vá. Você precisa entender que eu tenho que ir. Como um dia você também vai precisar ir embora. Transtornada, a cantora voltou para casa, onde passou a noite bebendo. De manhã decidiu ir até o Parque do Ibirapuera para refletir sobre o desejo da avó. E fiquei lá deitada na grama, falando, velho, o que eu tô fazendo? Quem somos nós? E aí me veio a sensação plena, assim, como... Falei, caralho, já acabou, eu tô cultuando uma coisa que já teve fim, eu tô massacrando uma carência minha, uma ideia minha de que as pessoas precisam ficar plenas e vivas pro resto da vida. E aí eu aceitei. E aí, naquele Parque do Ibirapuera, naquela manhã, eu escrevi essa letra e fiz essa canção, permitindo para mim e para ela que tudo bem, eu entendi. Eu entendi. Tudo bem. Tá aceito. Ela faleceu 2 dias depois. Como afirmado pela própria cantora, Dona Cila é um desabafo sobre aceitar a partida de uma pessoa amada. Na música, Maria Gadu demonstra ter entendido que um ciclo chegava ao fim e feito as pazes com isso. Se queres partir, ir embora, me olha aonde estiver, que eu vou te mostrar que eu tô pronta. Me colha, madura do pé. Embora ainda demonstrando apego à presença física da avó, confessado nos versos, o apego não quer ir embora de acho, ele tem que querer. A artista se convence de que Cila está deixando todas as dores da sua existência para integrar em outro plano, onde poderá enfim descansar e continuar olhando por ela. Salve, salve essa nega, que axé ela tem. Te carrego no colo e te dou minha mão. Minha vida depende só do seu encanto. Cila pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto. É interessante, pois ela parece misturar religiões de matriz africana e religiões cristãs para falar que, independentemente do que se acredita, o importante é que a fé e o amor transcendem nosso mundo material. Axé, na língua iorubá, significa poder, energia ou força presentes em cada ser ou em cada coisa. Nas religiões afro-brasileiras, o termo representa a energia sagrada dos orixás. O axé pode ser representado por um objeto ou um ser que será carregado com a energia dos espíritos homenageados em um ritual religioso. Dentro e fora do contexto religioso, axé é uma saudação utilizada para desejar votos de felicidade e boas energias. Ou seja, que energia poderosa Dona Cila tem. Quando ela fala de rebanho estar pronto, no ponto de vista do contexto da música, significa que a prole da Dona Cila está pronta. Ou seja, filha e neta estão prontas para a vida sem a presença física de Dona Cila. Oh, meu pai do céu, limpe tudo aí. Vai chegar a rainha precisando dormir. Quando ela chega, tu me faça um favor, dê uma
tanto a ela que ela me pense aonde eu for. Me parece uma conversa íntima com Deus se confirmando com a partida de uma forma metafórica. O peso do câncer se diminuía na força que Dona Sila mostrava para Gadu e completa o verso dizendo que ela merecia o melhor do divino. Dona Sila foi uma das responsáveis por despertar em Gadu a paixão pela música. Ela, a filha e a neta ouviam de tudo nos 13 anos que viveram juntas, o que fez com que a artista crescesse com um repertório eclético de influências. Conta-se também que Sila era cantora lírica, mas que precisava trabalhar como empregada doméstica para se sustentar. Durante uma limpeza, acabou perdendo a voz devido ao uso de um produto químico e a possibilidade de ter uma carreira na música se foi. A avó de Gadu cultivou ainda que 2 grandes sonhos: se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo e desfilar na ala das baianas de uma escola de samba. Assim, a cantora resolveu realizá-los no videoclipe da música, com Neuza Borges interpretando Dona Sila. Atenção, um recado importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Instagram. Meu arroba é o gui_fari.as. Lá você terá conteúdo exclusivo. Coloque enquetes para saber que música, filme, série, livro ou tema você quer que eu faça vídeo. Então vale a pena me seguir para você escolher o que quer assistir aqui no canal. Se você gostou dessa análise, escreva: de todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. Assim, eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Um agradecimento especial a Renata Arruda, do Portal Letras, pela ajuda no roteiro. Se você quiser dar uma olhada no texto dela, o link está aqui na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, outra análise da Maria Gadu, a lindíssima João de Barro. Vale a pena assistir, só clicar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.